enquanto as trevas cobriam a terra, silenciando o sol em pleno dia, e um grito angustiado ecoava no ar. Um oficial romano de pé diante do Filho de Deus crucificado testemunhou algo que abalaria sua compreensão e abriu portas para uma verdade transcendente. Este é o relato dos últimos momentos da vida de Jesus e o impacto profundo que ele teve sobre aqueles que o cercavam, incluindo um oficial romano cuja revelação transformadora desafia todas as expectativas. Quando o oficial romano que estava em frente a Jesus viu a maneira como ele morreu, ele exclamou: "Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus." Marcos 15:39. Os últimos momentos da vida de Jesus são registrados no livro de Marcos, entre os versículos 33 a 39 do capítulo 15. Seu caminho até a crucificação foi marcado por sofrimento intenso. Ele foi abandonado, zombado, humilhado e torturado. Agora, pendurado na cruz, Jesus solta seu último suspiro. O relato de Marcos, em 15:33, nos diz: "Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Essa escuridão sobrenatural ocorreu em plena luz do dia, pois a lua estava cheia, tornando impossível que fosse causada por um eclipse solar. Era, sem dúvida, um sinal divino, uma intervenção direta de Deus." O historiador Flegon de Tralles e um liberto do imperador Adriano descreveram esse evento extraordinário. Eusébio, em seus registros do ano DC, citou Flegon, que afirmou que no 4º ano da 202ª Olimpíada ocorreu um eclipse solar incomum e extremamente escuro, superando todos os eclipses anteriores. À 6ª hora do dia, o mundo se transformou em escuridão, de modo que as estrelas foram visíveis no céu. Além disso, ocorreu um grande terremoto na Bitínia, que causou a destruição de muitas casas na cidade de Niceia. Flegon atribuiu essa escuridão ao que ele considerou um eclipse, embora devamos notar que o conhecimento astronômico na época era limitado. Ele também mencionou o terremoto, o que o coloca em alinhamento com a narrativa bíblica. Além disso, São Cipriano declarou: "O sol foi forçado a recolher seus raios e fechar seus olhos para não ser obrigado a testemunhar esse crime dos judeus." De maneira semelhante, São Crisóstomo acrescentou que a criação não suportou ver o mal feito ao seu Criador, levando o sol a retirar seus raios para não presenciar os atos ímpios. Em Marcos 15:34, registra-se que, à 9ª hora, Jesus clamou com voz alta dizendo: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que é traduzido como meu Deus, por que me abandonaste?" Nota-se que Marcos usou a forma aramaica da frase, enquanto Mateus se referiu ao original hebraico. A tradução poderia ser: "Por que me abandonaste?" Marcos 15:34. Os que estavam próximos à cruz, apesar da escuridão misteriosa, são mencionados em Marcos 15:35. A escuridão certamente adicionava ao horror da situação. Foi daquela escuridão que a voz de Jesus foi ouvida. Além disso, visto que Elias era associado ao Messias, era natural que alguns dos presentes interpretassem erroneamente as palavras de Jesus como um chamado a Elias. Conforme registrado em Marcos 15:36, um deles correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a em uma vara e deu-a a Jesus para beber, dizendo: "Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo." Em seguida, Jesus clamou com voz alta e entregou o Espírito. Marcos 15:37. Nesse momento, ocorreu um evento significativo. O véu do templo se rasgou em 2 de cima a baixo. Marcos 15:38. O templo tinha 2 véus, um diante do santo lugar e outro diante do Santo dos Santos. O santo lugar correspondia ao que chamamos de nave da igreja, onde os sacerdotes realizavam seus rituais. O Santo dos Santos correspondia à parte mais sagrada do edifício, equivalente ao nosso coro da capela. O acesso ao Santo dos Santos era estritamente controlado, permitido apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou na morte de Jesus era o que ficava diante do Santo dos Santos. Naquela hora, era responsabilidade dos sacerdotes abrir o véu exterior, revelando o espaço sagrado para as pessoas no pátio externo. Aqueles que testemunharam isso ficaram maravilhados ao ver o véu interior ser rasgado de cima a baixo. Segundo o historiador judeu Joséfo, esses véus eram cortinas de grande volume,
pesadas e ricamente decoradas com ouro e púrpura. A ruptura do véu tinha implicações significativas. Primeiro, indicava o fim dos ritos e cerimônias relacionados ao templo, agora revelados por Cristo. Em segundo lugar, simbolizava que o caminho para o céu estava agora aberto por meio da morte de Jesus. No versículo 39, lemos que quando o centurião que estava diante dele viu que ele clamou assim e entregou o Espírito, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. As palavras "ele clamou assim" não são encontradas nos manuscritos mais importantes. O centurião, cujo papel era garantir que a sentença fosse cumprida, estava de pé próximo à cruz. Ele observou a conduta singular de Jesus durante aquele período, testemunhando sua mansidão e dignidade. Ele ouviu as palavras profundas e impactantes que Jesus pronunciou enquanto pendurado ali. E, finalmente, ouviu o grito penetrante e surpreendente de Jesus momentos antes de entregar seu espírito. Tudo isso o levou a proclamar: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Este é um relato poderoso e comovente dos eventos que cercaram a crucificação de Jesus. Ele influenciou profundamente aqueles que estavam próximos a ele, incluindo um ladrão na cruz e até mesmo um oficial romano. Jesus manteve sua identidade oculta no início de seu ministério. Mas agora, em sua morte, sua divindade se tornou evidente para todos. O impacto desses eventos transcendeu as fronteiras da compreensão humana, levando pessoas de diferentes origens a reconhecerem a verdade sobre quem Jesus era. O oficial romano, em particular, fez uma declaração notável ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, apesar de seu papel na crucificação. Este evento nos lembra que, mesmo quando parece que toda a esperança se foi, a redenção e a revelação de Deus ainda podem ocorrer.